Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto que aconteceu comigo, né? Com a minha família, com meu filho, sobre o estrabismo. Meu filho, ele nasceu com estrabismo, né? O Bernardo. E eu percebi que esse assunto é pouco conhecido aqui na internet. Eu postei recentemente tanto no TikTok quanto aqui no YouTube e repercutiu bastante. Muita gente que não tem recursos para conseguir fazer a cirurgia, ou que é pouco conhecido, ou a mãe não tratou quando era criança e hoje ela sofre bullying. Então hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre a minha história com vocês. Eu percebi o estrabismo do Bernardo quando ele tinha 2 meses. Eu percebi que o olhinho dele começou a cair assim pra dentro. Então, como se não tivesse força, né? O músculo dele como não tivesse força pra fixar o olho. E nisso as pessoas também vinham comentando, né? Reparavam. E eu também já tinha reparado. Aí eu levei ele no oftalmologista, né? O oftalmopediatra. E nisso ela deu graças a Deus que a gente levou ele no oftalmo, né? Porque a gente tem que recorrer desde pequenininho, né? Que é mais fácil de ajudar. Nisso ela viu que ele tinha realmente o estrabismo, mas que por ele ser pequenininho e não ter a estabilidade do olho, a gente tinha que acompanhar até os 6 meses, dos 6 meses até 1 ano. Então a oftalmopediatra ela indicou que a gente usasse o tampão até os 6 meses. E com 6 meses retornar à consulta. Né? E com isso ele era pequenininho, às vezes chorava quando a gente botava o tampão no olho, né? A gente botava tampão num para o outro fixar. E assim intercalava, porque o estrabismo dele era dos 2 olhos. Então, e assim fomos até os 6 meses, todo dia botando durante 1 hora, depois 2 horas, né? Aí, depois dos 6 meses, a gente retornou ao oftalmopediatra e ela viu que o caso dele não era de grau, que ele enxergava bem. Que no caso ela botava o aparelho, né, pra ver e ele enxergava super bem. Que o estrabismo dele, ó, barulho de avião. Voltando, que o avião parou. O estrabismo dele era praticamente estética, né? Que no caso o olhinho dele virava para dentro, então ele poderia ter a visão dupla, né? Quando ele crescesse, ele poderia cair mais. Quando tivesse 1 aninho, começasse a andar, poderia cair, né? Esbarrar nas coisas. E que ele tinha um estrabismo, se eu não me engano, era divergente. E síndrome de Duane. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Aí eu fui pesquisar, saber que é nada menos que a limitação do olho. Ele não conseguia virar o olhinho pra lá. Ele tinha que virar, quando ele for falar com a gente, ele tinha que virar a cabeça para poder conseguir olhar. Então, esse síndrome de Duane era a limitação do olhinho dele. E ela deu a notícia mais temida pra gente, né? Que era a cirurgia. Que ele tinha que recorrer à cirurgia. Quando tivesse 1 aninho, né? Porque quanto mais novo, mais se regenera o músculo, mais fácil a recuperação, não sente dor e tudo certo. Então a gente ficou assim um pouquinho, poxa, vai operar o olho do meu bebê, ficamos um pouquinho preocupados. Mas o meu marido, ele ficou super preocupado. No caso, eu falo, Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Eu, antes de ter o Bernardo, eu trabalhava no Centro Cirúrgico de Olhos. Olha que incrível. Eu já tinha visto muitas cirurgias de estrabismo, de catarata, transplante, tudo isso. E depois que eu saí, né, engravidei e tudo mais, o meu filho nasceu com estrabismo. E eu já tinha visto várias cirurgias, né? Eu acho que eu sou um pouco fria nessa parte. Mas, então não me assustou, porque eu sabia que era pro bem dele, né? Que lá na frente ele irá agradecer a gente e vai enxergar super bem. Conclusão disso tudo. Esperamos até 1 ano dele de idade. Hoje o Bernardo tá com 1 ano e 2 meses, vai fazer 1 ano e 3. Então esperamos até 1 aninho dele, 1 ano e 1 mês pra poder fazer, né? Ele tá mais assim, mais consciente, por mais que ele não fale ainda, tá mais um rapazinho. No dia 7 de janeiro a gente foi pra fazer a temida cirurgia, né? Acho que foi assim o dia mais nervoso da nossa vida. Começou o nosso ano só depois desse dia da cirurgia. A cirurgia foi rápida, acho que demorou 1h30, né? Geralmente leva 8 pontos, ele levou 3, graças a Deus. A oftalmopediatra disse pra gente que seria a recuperação dele
seria mais difícil, era porque ele vai querer brincar, engatinhar, correr e não ia poder. Então isso seria o ruim da recuperação. E foi dito e feito. 2 dias o Bernardo já estava bem, queria correr, queria brincar, queria engatinhar, pegar o carrinho dele e sair correndo com o carrinho e não podia. Então isso era o mais difícil. E coçar o olhinho, porque geralmente ele coçava muito o olhinho, né? Justamente para poder consertar a visão. Porque quando ele coçava, dava tipo uma visão dupla para ele. Então ele queria toda hora coçar, que cicatrizava, né? Então tava cicatrizando, então ele queria coçar mais ainda. Aí eu tinha que dormir com ele agarrado, né? De conchinha agarrado mesmo para ele não coçar. E ficamos mais ou menos umas 2 semanas com ele assim, segurando o olhinho, vigiando, porque não podia deixar ele engatinhar, porque ele não podia cair. E aí, logo com 2 dias, a gente foi vendo a melhora. Com 1 semana ainda ficava vermelhinho. Logo depois de 1 semana, foi melhorando, né, a vermelhidão do olho dele. Eu estava mexendo na parte de dentro, né, pra poder nivelar, assim, igualar. E hoje o Bernardo tá super bem, né? Hoje ele vai fazer 2 meses ainda da cirurgia. Ele acabou de fazer 1 mês. E tá super bem, tá andando, tá começando a falar, tá fazendo tudo. Então, o que eu indico pra vocês, que eu vi muito no vídeo que eu postei, né? Que muitas pessoas reclamaram que os pais não cuidavam quando era criança e que sofreu bullying. Minha preocupação não era nem a estética, era dele enxergar, mas tem gente que falava muito, ele vai te agradecer quando crescer, porque eu sofri bullying quando era criança na escola. Os meus pais, não tive pais assim, que cuidaram de quando era criança. Então, eu acho que da estética mesmo, também ele vai ficar super bem agora, né? Tá super certinho o olho dele. Às vezes ele ainda fica um pouquinho estrábico, mas não é igual antes. Eu vou mostrar o antes aqui pra vocês, porque era super estrábico, né? E o óculos, muita gente fala, com óculos conserta. O óculos dele por ele não consertou, porque ele não era de grau. Se fosse o óculos, o grau, né, puxaria, o óculos iria ajudar. Mas não foi o caso dele. A cirurgia é um pouco cara, é bastante cara, por isso que tem muita gente que recorre ao SUS, né? Só que o SUS demora mais, né? Muita gente não tem condições também de pagar por uma cirurgia dessa, né? Mas é o que eu falo, os mesmos médicos do SUS é o mesmo médico do particular. Só muda em questão de espera. Mas que eu indico pra vocês, mamães que têm filhos que nasceram com estrabismo, não fiquem desesperadas. Acontece, tudo tem um propósito. É só correr mesmo atrás de cuidar, tentar fazer a fisioterapia com o tampão, tentar recorrer ao SUS. E o que vocês puderem fazer pelos filhos de vocês, vocês façam, porque lá na frente isso vai ajudar muito na evolução deles. E é isso que eu vim contar pra vocês sobre a história do Bernardo, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês como ele está agora. Não se esqueçam de curtirem, compartilharem, se inscreverem no meu canal, que me ajuda bastante. E é isso, gente. Um beijão. Tchau!